Olá, e hoje vamos conversar sobre mais um livro brasileiro de um autor incrível que até mesmo chegou a ser reconhecido lá no seu tempo, mas que acabou, infelizmente, sendo esquecido hoje em dia. Nós sabemos que a história da literatura é repleta de apagamentos, e eu acredito firmemente que cabe a nós, professores, estudantes de literatura e também nós, booktubers, bookstagrams, pessoas que trabalham com a leitura na internet, que façamos esse resgate de obras, de autores que foram importantes e que têm uma qualidade notável, como é o caso desse livro e também do autor Alcântara Machado, pois eles definitivamente não merecem cair no esquecimento. Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira nasceu no dia 25 de maio de 1941 e faleceu no dia 14 de abril de 1935, bastante jovem, somente com 33 anos. Mas mesmo morrendo muito jovem, o Alcântara ele deixou uma produção muito interessante e eu imagino que se ele tivesse ficado vivo por mais tempo, com certeza a sua obra seria muito mais vasta. Mas estamos aqui hoje, então, para retomar um pouquinho do que ele construiu. O livro do qual falarei hoje é Brás, Bexiga e Barra Funda. Um livro bem curtinho. Ele tem, na verdade, nessa edição que eu tenho, 50, 60 páginas no máximo, porque ele não é esse livro inteiro, tá? Ele é só a primeira parte. Esse livro que eu comprei, ele traz 2 livros do Alcântara. Um deles é o Brás, Bexiga e Barra Funda, que conversaremos hoje nessa resenha, e o outro é Laranja da China, que ficará para outro vídeo. Os contos do livro também são bem curtinhos, há 11 contos no livro, e todos eles remetem de uma forma ou de outra à cultura italiana, seja pelo vocabulário, seja pela história, pelo costume, pela ideologia. A maior parte dos personagens também são italianos ou então descendentes de italianos. No entanto, a história, o cenário não se passa na Itália, e sim aqui no Brasil. Por isso, justamente, que o nome do livro é Brás, Bexiga e Barra Funda, porque esses são os cenários das histórias aqui narradas, pois eles são bairros lá de São Paulo, da colônia italiana. Não sei exatamente se o termo colônia está certo, mas é o que nós falamos aí no dia a dia, então eu vou usá-lo aqui. Então a maioria dos nossos personagens, eles moram nesses bairros, ou então eles estão se locomovendo por lá. E eles são imigrantes que decidiram vir ao Brasil tentar uma vida melhor, tentar aquele sonho de conseguir a sua terra, de criar uma vida, uma nova história numa terra desconhecida. Que para alguns, é claro, dá certo, mas para a maioria, infelizmente, não passa de um sonho. Por isso, nós vamos ver que muitos desses imigrantes são pobres, estão ali passando por condições difíceis, têm sonhos que às vezes são coisas básicas e que mesmo assim eles não vão conseguir realizar. Esse livro aqui que eu tenho, ele é da editora La Fonte e eu gostei muito da diagramação dele, da capa. Ele tem essa cor maravilhosa, que inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu estou combinando com a capa do livro, olha só. E ele faz parte de uma coleção dos grandes mestres da literatura brasileira. E eu já fiquei aí bem ansiosa para ver quais outros livros que estão nessa coleção também. Mas dando sequência, então, agora eu vou pegar o meu caderninho de anotações para que eu possa ver aqui, portanto, quais são os contos que estão nesse livro e o que eu anotei sobre eles. Eu vou falar rapidamente o nome dos contos, porque pode ser que você tenha visto um ou outro conto do Alcântara Machado solto por aí, principalmente se você for aluno de letras, talvez na sua graduação você tenha lido algum ou outro, e aí você vai poder localizar dentro desse livro ou não. Então aqui nós temos 11 contos. O conto Gaetaninho traz uma história assim muito triste, muito chocante, mas que é uma história que te prende nela e que você se deixa tocar muito por ela. É uma história de um garoto que ele sonhava em andar de carro, porque naquele tempo o carro era algo muito raro aqui no Brasil. E aí ele sonhava em andar de carro com o seu uniformezinho novo, guardado para ocasiões especiais, ou seja, que ele não podia usar no dia a dia, era só em algo muito especial, e esse algo muito especial, principalmente por ele ser de uma família muito humilde, é um dia, uma data que nunca chega, e ele acaba infelizmente sendo atropelado e morto por um carro. E aí o dia que ele anda de carro,
e que ele usa essa roupa especial dele é justamente o dia da sua morte. E esse é um conto muito curto, por isso que eu estou trazendo ele aqui. Eu não vou contar todos os contos do livro, tá? É só esse, mas o conto não acaba aí, tem outros aspectos bem legais. Um final também que não se acaba aí, tem mais coisa nesse final, então não chega a ser um spoiler no conto. É só para vocês terem um gostinho de como é a escrita desse autor e como que ela está intercalada com a modernidade brasileira. Eu achei esse conto assim, nossa, sem palavras para ele, espetacular. Depois temos o conto Carmela, o conto Tiro de Guerra, o conto Amor e Sangue, A Sociedade. A Sociedade é um conto, gente do céu, irônico, crítico, bem construído, muito, muito, muito bom. Aqui nós vemos o retrato de certa hipocrisia brasileira da sociedade da época, porque muitos não tinham de fato dinheiro, mas eles se faziam passar por burgueses. Então isso é muito legal, o modo como o narrador constrói isso, porque nós temos a história de uma mulher que ela não queria que a sua filha casasse com um determinado homem, porque ele era pobre, ele vendia batatas. Só que na verdade ele não era pobre, ele vendia batatas, mas ele ganhava dinheiro com isso. E ela é que era pobre porque ela comprava as batatas dele fiado. E aí no fim, esse homem e o esposo dessa mulher, né, eles acabam entrando em uma sociedade, virando parceiros de negócio. E aí a filha da mulher acaba se casando com um homem que vendia batatas. E é muito interessante esse título dúbio, que é sociedade, porque pode se referir tanto à sociedade, né, de uma forma geral, o grupo social, quanto à sociedade no sentido de parceria. Então eu achei muito, muito, muito bem construído, ótimo. Depois temos o conto Liseta, o conto Corinthians versus Palestra, e é interessante, né, porque Palestra, para quem não sabe, é o Palmeiras, que antigamente se chamava Palestra Itália, só que ele teve que mudar o seu nome devido a uma lei, um decreto, não sei exatamente qual o melhor termo, que determinou que aqui no Brasil só seriam falados nomes nacionais, não teria nomes estrangeiros em empresas, negócios, qualquer coisa. E como Palestra Itália claramente se refere à Itália, ele teve que mudar o seu nome. Depois temos o conto Notas Biográficas de um Novo Deputado, O Monstro de Rodas, que novamente o Monstro de Rodas se refere ao carro, porque muita gente morria atropelada aqui no Brasil nessa época, porque as pessoas não sabiam direito dirigir e também porque as pessoas não sabiam muito bem como se portar diante de um carro, então elas ficavam assustadas, saíam correndo, acabavam caindo na frente do carro, enfim, uma confusão. Por fim, temos o conto Armazém Progresso de São Paulo, então vejam que a palavra progresso é uma palavra muito forte nessa época. Depois, por fim, também o conto Nacionalidade, mais uma palavra que super tem a ver com o contexto dos contos e do momento em que o Brasil passava, porque nesse tempo o Brasil ainda estava, e eu diria que ainda está, construindo a sua identidade. Bem, pessoal, é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo super rapidinho, bem curtinho, porque o livro também é bem curto, mas eu quis trazer para vocês justamente pensando nesse resgate de ideias e de literaturas, digamos assim, que eu creio ser muito importante. Caso tenham gostado do conteúdo, como sempre, convido vocês a curtirem o vídeo, a se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos e também ativarem as notificações para serem notificados sempre que tiver algum vídeo novo por aqui.